presta atenção, você que agora, nesse momento que está assistindo esse vídeo, que se encontra com desejo de se suicidar, saiba que existe um demônio arquitetando um plano contra a sua vida para te levar para a destruição do físico e do espiritual da sua alma. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo, mais uma mensagem da Bíblia, uma palavra de fé, uma palavra de salvação para as nossas vidas. E hoje, pessoal, eu estarei compartilhando com vocês uma palavra que eu li na Bíblia, no Novo Testamento da Bíblia. E essa palavra, ela se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 8. E essa palavra está dizendo assim: estejam em alerta, porque os demônios, o inimigo de vocês, o nosso inimigo, o diabo, ele fica ao derredor, bradando como um leão para te devorar. É essa a palavra de hoje, esse versículo. 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 8. E essa palavra está dizendo para que venhamos estar em alerta, para que venhamos estar vigiando, porque os demônios estão nesse mundo procurando as pessoas para devorá-las. E ele fica rugindo ao derredor, esperando ali uma oportunidade para vir levar essa pessoa à destruição. Era isso, pessoal, que o apóstolo de Jesus estava falando aqui nesse capítulo. Estava trazendo para nós hoje uma direção através da palavra, da Bíblia, do Novo Testamento. E isso, olhando para os nossos dias de hoje, pessoal, é um fato que está acontecendo. Nós olhamos para o mundo e vemos as coisas que estão acontecendo. E os demônios estão soltos nesse mundo. Eles estão no seu tempo de reinado. E eles estão atrás das pessoas para matá-las, para devorá-las, para conduzir as almas dessas pessoas para o inferno. Esse é o verdadeiro propósito do diabo.
É exatamente isso que ele veio fazer nesse mundo. Trazer para a vida das pessoas a destruição. E ele tem feito isso. Ele tem cumprido esse chamado. Os demônios têm cumprido esse chamado do seu chefe, do diabo, para que venham trazer a destruição e a desgraça na vida das pessoas. Exatamente por isso Pedro aqui, ele estava alertando. Ele diz para que as pessoas viessem estar vigiando, para que todos viessem estar em alerta. Porque o propósito dos demônios, o propósito do seu líder, do seu chefe, do diabo, é trazer a destruição do corpo e da alma das pessoas existentes nesse mundo. E a consequência disso, ele tem o propósito de conduzi-las ao inferno, à prisão espiritual, até o dia do juízo final. E a consequência disso, a palavra de Deus, ela diz que é a perdição eterna. Então aqui, o Espírito Santo, através de Pedro, ele trouxe essa mensagem de Deus. E essa mensagem foi escrita na Bíblia. E hoje nós temos ela através do Novo Testamento, inscrita. E o Espírito de Deus traz para nós a revelação do propósito dos demônios no mundo espiritual, o qual você não vê. Mas as obras dos demônios nesse mundo, elas são manifestas através de toda a desgraça que nós estamos vendo acontecer no mundo. E isso é sério. É exatamente por isso que aqui o apóstolo de Jesus, o apóstolo Pedro, ele diz: estejam em alerta, vigiando, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda rugindo, bradando como um leão, procurando alguém para devorar. E é isso, pessoal, a palavra de hoje. Mas no versículo seguinte aqui, no versículo 9, está dizendo assim: mas fiquem firmes, resistindo, fiquem firmes na fé, resistindo os demônios. E assim venhamos conseguir vencê-los. A nossa guerra nesse mundo não é contra as pessoas, não é contra a carne, não é contra as outras pessoas, não é contra o físico, mas é contra o espiritual. Os demônios são esses espíritos que estão nesse mundo para cumprir a desgraça o qual eles foram designados a fazer na vida das pessoas. E isso tem acontecido, e as pessoas estão sendo pegas de surpresa. Quando menos espera, estão sendo ali atacadas, devoradas por esses demônios. Através de tudo o que é ruim, tudo o que é mal, toda desgraça que nós vemos acontecer nesse mundo hoje, a consequência, o causador, são esses demônios, utilizando as pessoas, muitas das vezes, para destruir outras pessoas também. Mas tem ataques que é direto, como nós vemos acontecer essas desgraças, esses acidentes terríveis que acontecem. Coisas que vêm do nada, de repente, vêm com tudo, e eles vêm com tudo para cumprir o papel o qual eles têm
o qual eles foram designados a fazer nesse mundo, que é roubar, matar e destruir. Mas o versículo seguinte, o 9, ele está dizendo que para que nós venhamos estar firmes na fé, resistindo esse mal, resistindo os demônios. E somente assim, na resistência, nós vamos conseguir vencê-los e não sermos pegos de surpresa. E esse é o vídeo de hoje. É um vídeo forte, um vídeo que eu sei que muitas das pessoas vão assistirem e vão até ficar com raiva, porque elas não conseguem enxergar o mal que está operando no mundo da forma com que a Bíblia está mostrando. Elas procuram e buscam uma forma para poder ter uma resposta satisfatória das coisas que estão acontecendo. Mas não existe uma resposta certa, porque a guerra, ela está sobre esse mundo hoje. A destruição está sobre a terra. E aqui Pedro, ele está dizendo quem que é o nosso verdadeiro adversário. Ele está dizendo aqui quem são os nossos inimigos. E existe um chefe, um líder, que é o diabo. E os seus subordinados, que são os demônios, que vêm causando toda essa destruição que podemos presenciar no mundo hoje, através das desgraças que vemos acontecer. Isso é um fato, isso tem acontecido no mundo. E isso irá acontecer cada dia mais, porque eles sabem que o tempo deles aqui está sendo curto já, porque Jesus está voltando. E no versículo seguinte, que diz que nós devemos resistir esses demônios firmes na fé. Agora, eis aí uma pergunta: como que alguém irá resistir firmes em uma fé se ela ainda não recebeu o autor e o consumador dela, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador? Então, pessoal, essa palavra ela vem trazer para as nossas vidas hoje uma direção no mundo espiritual e mostrar para que todas as pessoas que assistirem esse vídeo elas possam enxergar que existe uma guerra espiritual sendo travada nesse exato momento contra a vida das pessoas que estão nesse mundo ainda. E os demônios, eles estão agindo, eles estão concretizando o que eles vieram fazer nesse mundo. Mas quando uma pessoa ela recebe ali a salvação, ela recebe ali Jesus Cristo como seu Senhor, ela recebe Ele como seu Salvador, ela passa a ter uma fé verdadeira. Porque a fé, pessoal, quando uma pessoa recebe ela, a própria palavra de Deus, ela diz que isso vem dele. Essa fé sobrenatural para que nós venhamos vencer as forças espirituais do mal, ela vem de Deus, ela vem do alto. E somente quando uma pessoa ela recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ela consegue resistir esse mal. Ela consegue resistir
esses demônios que vêm sobre as suas vidas. Somente através do poder que há no nome de Jesus, do Evangelho da salvação, sendo revelado na vida das pessoas, somente através disso irá conseguir vencer esses demônios, irá conseguir resistir esse mal. E eles estão soltos nesse mundo. Aqui a palavra está dizendo que eles estão ao derredor, bradando e rugindo como um leão. Mas tem casos também que esses demônios estão do lado das pessoas. E também estão de repente dentro das pessoas agindo também. Dependendo da intensidade do envolvimento que essa pessoa teve com o ocultismo, ou até mesmo antes de nascer, que vem sobre uma maldição hereditária, crianças que foram consagradas aos demônios, mesmo estando ainda dentro de suas mães, no ventre materno, foram já oferecidas aos demônios ali. Essa guerra se torna mais difícil ainda. Mas quando uma pessoa chega ao conhecimento da verdade e ela recebe o Evangelho da salvação, esse mal é quebrado. Essa força espiritual do mal, ela é destruída. Essas algemas que aprisionam as pessoas que uma vez estiveram sobre uma maldição hereditária. E é isso que esses demônios vieram fazer no mundo. E eles estão aí, pessoal, fazendo as maiores barbaridades na vida do ser humano, preparando ciladas. Por isso que aqui Pedro diz para que nós viéssemos a estar em vigilância, em alerta. Ciladas. E isso não é na vida só das pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento da fé, não, verdadeira. Isso é na vida de todas as pessoas, até mesmo daquelas que uma vez receberam Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador e tiveram uma regeneração. Irá travar essa guerra também. Eu contei há um tempo atrás, em um dos vídeos que eu publiquei nesse canal, sobre um fato que me aconteceu também, um acidente que me aconteceu aqui no Japão. A mão de Deus estava ali e não permitiu com que esses demônios viessem fazer na nossa vida a desgraça acontecer também. Então, pessoal, essa palavra é uma palavra séria, é uma palavra de alerta. É uma palavra para que aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador estejam vigiando e estejam em alerta, vendo as ciladas, estejam ali ligados na cilada que esses demônios preparam para fazer com que a pessoa venha cair e eles venham ter uma oportunidade, venham ter um espaço. E ao mesmo também, eles vêm a ter uma legalidade na vida do cristão. Então, para que nós venhamos estar em alerta, para quando vier esses demônios atacar-nos de surpresa, nós venhamos estar firmes na fé e resistindo esse mal, como diz a palavra de Deus no Evangelho da Bíblia, do Novo Testamento. Sujeitai-vos a Deus, olha só, primeiro que fala, para que nós venhamos se sujeitar a Deus, a palavra dele. Se sujeitar a Deus é se sujeitar em ter o desejo de praticar a palavra dele. Só então
nós teremos condições de resistir o diabo, resistir os demônios. E aí ele vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que sair fora da vida de qualquer pessoa que estiver ali praticando a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o Novo Testamento da Bíblia. E esse mal, esses demônios têm agido na vida de muitas pessoas e tem causado desgraça, tem causado destruição. Como eu estava vendo há um tempo atrás, um caso que aconteceu de uma pessoa até mesmo influente no meio cristão ainda. A pessoa, ela cometeu o suicídio, se suicidou. Atribui esse suicídio à depressão, que é uma das armas que o diabo vem agindo, que os demônios vêm agindo na vida das pessoas, para fazer com que elas venham se suicidar. E, na consequência disso, perder a sua salvação. Então venhamos estar em alerta, porque a depressão, ela está pegando multidões de pessoas. Temos visto também fatos que ocorreu com filhos de pessoas que são cristãs também, que cometeram o suicídio. Jovens, adolescentes que cometeram o suicídio também. Depressão, para quem não sabe, é um demônio. É um demônio que fica do lado da pessoa, enchendo a cabeça dela com pensamentos ruins, colocando um vazio enorme, uma ausência de Deus ali. Ao ponto de uma pessoa se sentir tão oprimida que ela não consegue resistir à solidão, o vazio na alma. E aí ela acaba cometendo o suicídio. Eu falo, pessoal, tudo que eu for falar aqui em relação à depressão, eu poderia ser mais um. Estou falando sobre a depressão porque todo mundo fala. Não, eu vivenciei isso também. E eu sei o significado disso. O vazio da alma. A pessoa fica num vazio. E é nessa hora que os demônios vêm até a vida da pessoa e coloca um monte de pensamento ruim. Ele faz a autoestima dessa pessoa cair ao nível zero, colocando um monte de pensamento, a insatisfação da vida e o desejo de suicídio. Muitas das vezes construindo na mente da pessoa que se ela morrer, se ela se suicidar, será melhor, porque ela irá descansar num mundo superior, num mundo diferente, enfim. As pessoas encontram uma saída, acham que encontram uma saída através do suicídio, mas nada mais é. Presta atenção, você que agora, nesse momento que está assistindo esse vídeo, que se encontra com desejo de se suicidar, saiba que existe um demônio arquitetando um plano contra a sua vida para te levar para a destruição do físico e do espiritual da sua alma. Esse é o propósito dele. Então, a arma que você tem que usar contra esse mal, esse demônio da depressão, é a sua fé.
E não é a fé num Deus que não corresponde a ela, num pedaço de pau, numa religião, num médico. Até o dia que você receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ter uma entrega, se render a Ele, se arrepender de tudo aquilo que você viveu até esse exato momento de forma que Deus estava ausente da sua vida. Aí sim, você irá receber a ajuda de Deus, a ajuda vinda do alto, do Pai das luzes, de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E assim, através dele, através da palavra do Evangelho da Salvação, você vai conseguir vencer a depressão. Porque o Espírito de Deus estará tomando conta da sua vida. A partir do momento que você se propõe no seu coração em receber Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, se arrependendo de tudo aquilo que você tem vivido até esse exato momento, a partir do momento que você fizer isso e reconhecer que Deus enviou a salvação ao mundo através do seu Filho Jesus Cristo, morrendo na cruz para te trazer a verdadeira vida e a verdadeira salvação. A partir do momento que você receber o Evangelho da salvação, que é receber Jesus Cristo como seu Salvador, você passará a ter uma direção do Espírito de Deus na sua vida. O próprio Deus, ele virá até você. E ele te trará a direção certa. Vai ser fácil? Vai ser fácil? Não. Se eu falar que isso é fácil, que é um conto de mágica, estarei falando mentira aqui. Porque vai ter que ter a sua parte, o querer. Os momentos que você irá passar por aflição, os momentos que você irá passar por aflições, você vai ter que depositar a sua confiança em Jesus, no invisível, naquele que você não está vendo, mas está crendo que Ele veio para desfazer toda a obra do mal na vida das pessoas. Porque aflições todos passam nesse mundo, todos passam. Agora, a diferença é você passar por uma aflição, mas tendo a sua fé centralizada no Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador dela. E aí você consegue passar. Na situação que você estiver vivenciando, a palavra dele se cumpre na sua vida. E aquele que prometeu é fiel. E ele mesmo disse que nesse mundo teríamos aflições, mas que nós viéssemos a ter bom ânimo, porque ele já venceu esse mundo. É essa a realidade. Quando Jesus Cristo morreu ali na cruz, que foi derramado o sangue dele, foi pago ali um alto preço para que você viesse ter a sua libertação desse mundo e receber o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. E para isso se manifestou o Evangelho da salvação. Graças a Deus que nós temos hoje o Espírito de Deus nesse mundo, para poder ter condições de poder vencê-lo. Porque sozinho ninguém consegue, mas tendo o Espírito de Deus que intercede por nós diante de Deus,
A palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós diante de Deus, porque nós mesmos nem sabemos orar. Nós não sabemos orar de forma com que Deus venha nos ouvir, muitas das vezes, porque é completamente diferente os nossos pensamentos, da forma que nós vemos, com a forma que Deus vê, e como são os pensamentos dele também. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. E ele intercede por nós, para Deus, com gemidos ainda. Geme por nós diante dele, porque ele olha a condição que nós somos, ele olha as nossas condições e sabe que por nós mesmos nós não teríamos condições de vencer. E é exatamente por isso, pessoal, que pessoas têm se suicidado, têm se matado, por causa desse vazio, o vazio da alma. Esse é o carro forte, é o carro-chefe que os demônios usam para poder destruir a vida de uma pessoa e conduzir a alma dessa pessoa para as densas trevas ainda, para a perdição. Como diz a palavra de Deus, que nós somos o templo e a morada do Espírito de Deus. E aquele que destruir o templo do Espírito também será destruído. E é isso, pessoal. Então a palavra de hoje é essa. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Mas o 9 está dizendo assim: para que nós viéssemos ficar firmes na fé, resistindo a esse mal. Firmes na fé. Ficarmos firmes na fé, a palavra está dizendo isso. E assim nós conseguirmos vencer esse mal. E ele vai sair da nossa vida. Esses demônios, eles não suportam quando uma pessoa chega ao conhecimento da verdade, quando elas recebem o evangelho da salvação, quando elas recebem o perdão de Deus e recebem a limpeza espiritual e recebem a regeneração e se tornam novas criaturas. Então é isso, pessoal. A palavra de hoje é essa. É uma palavra forte, mas é uma palavra da Bíblia, do Novo Testamento, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e 9. Uma palavra abençoada, aonde Deus está trazendo para todos nós a revelação desses espíritos imundos, de demônios que vivem nesse mundo hoje, trazendo a desgraça na vida das pessoas. Então estejamos em alerta. E para você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, está aí uma grande oportunidade. Nós estamos fazendo um propósito de ler o Novo Testamento da Bíblia. É um capítulo por dia, de Mateus até o Apocalipse. São 260 capítulos. E esse propósito é que venhamos a conhecer o pensamento de Deus através do Novo Testamento da Bíblia. E conhecer a verdade. A absoluta verdade que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tá certo, pessoal? Eu gostaria que vocês compartilhassem essa mensagem, se inscrevesse nesse canal, deixasse o seu like também. Então é isso.
eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas.